Bem-vindos à parte 4 da formação do HDO, sobre instalação do software no PC e leitura avançada da curva. Nesta parte falaremos, em primeiro lugar, da instalação do software no PC, em como instalar o software, como criar fichas de cliente e de paciente, como criar relatórios com medições, como importar medições do HDO para o computador e também numa segunda parte sobre a leitura avançada da curva, ou seja, como interpretar os parâmetros cardiovasculares e também no índice SVR. O HDO pode ser usado isoladamente ou ligado a um computador, por cabo ou por Bluetooth. Para ser usado com leitura no computador, precisa de instalar o respectivo software. Na mala do HDO vem um cartão USB designado por flashcard, que contém o software de leitura do HDO a instalar no seu computador. Este software é muito fácil de instalar. Depois de inserir o flashcard numa porta USB do seu computador, o programa abre as pastas automaticamente. Faça duplo clique em CD Start e escolha o idioma, normalmente inglês, mais fácil que alemão. Depois selecione HDO 32 ou 64 bits, de acordo com as características do seu PC, e feche essa janela. Corra a instalação na opção MDS Win e MDS Win para PC com Windows e clique sempre em Seguinte, Next, e feche a última janela. Nesse momento, a instalação está concluída. Depois da instalação estar concluída no seu computador, é possível que tenha de o reiniciar para que apareça o ícone atalho no seu ambiente de trabalho. Quando aparecer este atalho no seu ambiente de trabalho, clique para abrir. A aplicação chama-se MDS ou HDO Management e está pronta a ser usada. Para começar a usar o software, deve criar uma ficha para cada cliente. Cada cliente, ou seja, o tutor, pode ter vários pacientes, ou seja, animais. Primeiro, certifique-se de que o HDO está ligado ao PC. Para confirmar, verifique se aparece o ícone da porta USB a verde. Caso esteja cinzento, o HDO não está conectado. É muito fácil criar as fichas de clientes. Inicie em New para criar o proprietário e adicione toda a informação pedida, nome, morada, contacto e feche a janela clicando em OK. Depois de criar a ficha do proprietário, podemos começar a criar as fichas dos animais. Para criar um novo animal, clique em New e preencha todas as informações pedidas. Sempre que há uma raça nova, temos de adicioná-la como opção no sistema. Depois de adicionar uma raça uma primeira vez, ela fica memorizada e não é necessário voltar a acrescentar. Depois de ter a ficha do animal criada, a medição ficará automaticamente guardada dentro desta ficha. Pode começar a fazer medições. Clique em Start no HDO ou na seta em cima à direita no ecrã do PC e ficarão criados os registros dessas medições nessa ficha do animal em que está.
é aconselhável fazer pelo menos 3 medições para obter uma medição média válida nesse animal. O registro das medições aparece em tabela, como pode ver. Nesta tabela pode eliminar as medições que não quer guardar. Recordamos que a primeira medição nunca deve ser considerada válida. Assim podemos apagá-la também nesta tabela ou diretamente no HDO. Depois de termos a lista das medições que escolhemos para manter na ficha, selecionamos uma medição com o rato. Indo à função File, selecione Print e depois Graph, para obter o relatório com o gráfico da curva de medição. Este relatório inclui toda a informação relativa à medição. Este relatório é um ficheiro que pode ser impresso, enviado por e-mail ou arquivado no CRM da clínica. Após a medição da pressão arterial, os donos valorizam muito receberem este relatório, por e-mail ou impresso em papel. Bem, e quando fazemos medições com o HDO e não o temos ligado ao software, podemos emitir relatórios? A resposta é sim. Temos que importar os dados da memória do HDO para o software e seguir todos os passos descritos anteriormente. Os dados não aparecem identificados com o nome de proprietário animal, aparecem apenas com a data e hora da medição, pelo que no momento da importação é importante colocá-las dentro de cada ficha de animal. As medições que estão na memória do HDO ficam mantidas até que as apague manualmente neste software ou diretamente no aparelho na função Erase ou Clear. Recomenda-se que apague as medições no HDO sempre que as mesmas já estejam no software. Então, como importamos as medições do HDO para o software? Vamos ao menu File e depois Importar a partir do cartão SD e clique no ícone Seta. Aparece uma nova janela, Import Measurements. Selecione quais as medições a importar, a primeira e a última a importar, por paciente. Clique em Importar e aguarde. Para obter os relatórios é só seguir os passos anteriormente descritos. Como pode ver, o software é muito simples e intuitivo e permite a obtenção do relatório da medição e a visualização da medição em direto, quando está a medir no animal. Agora, vamos ver que informação obtemos da curva de medição e das ondas de pressão arterial e como isso nos pode ajudar na interpretação clínica. A interpretação da curva da pressão arterial permite obter informação clínica muito relevante para diagnóstico e prognóstico de várias patologias. A informação obtida deve ser corretamente avaliada. Aqui vamos apresentar os indicadores mais simples. Para quem tiver interesse em aprofundar este conhecimento, é recomendável um curso só dedicado a este tema. Vamos então visualizar uma curva de medição resultante das várias ondas de pressão arterial e começar a interpretá-la. Primeiro, é preciso confirmar que o HDO está bem conectado ao computador por cabo ou por Bluetooth
em que o ícone da porta USB aparecerá azul em vez de cinzento. Pode então dar início à medição em Start no HDO ou clicando no ícone verde com o rato. O que é então uma curva de medição? Bem, uma curva de medição é originada pelo conjunto de medições da pressão arterial ou ondas de pulso obtidas durante uma medição da pressão arterial. E cada curva é influenciada pela resistência vascular sistémica, pelo volume de ejeção, pela variação do volume de ejeção, pelo débito cardíaco e pelo ritmo cardíaco. Vamos ver como se interpreta cada um destes parâmetros mais à frente. Recordamos que podemos interpretar curvas referentes a medições importadas ou a medições feitas em direto, isto é, com o HDO ligado ao computador. A leitura da curva de pulso permite diferenciar entre função endotelial normal, vasoconstrição e vasodilatação. A uma curva normal corresponde um gráfico de linearidade e a uma curva em forma de sino, bem como a ausência de artefactos. A análise da curva tem por objetivo a interpretação de parâmetros cardiovasculares. Esta curva normal já foi em detalhe descrita em parte anterior desta formação. Vamos então começar por interpretar cada um dos parâmetros cardiovasculares que influenciam a onda de pressão arterial. Esta é uma imagem típica de uma medição normal. Em cima temos então o gráfico da desinsuflação do cuff, que deve ser sempre linear e descendente. Significa que o cuff desinsuflou de forma constante e sem artefactos. Em baixo aparece a curva obtida por todas as ondas de pulso, que em situações normais deverá ter este aspecto em forma de sino, sem artefactos e com pulsos em intervalos regulares. Como pode ver à direita, tem todas as informações da pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, pressão média e pulsação. Vamos começar então a ler a curva compreendendo a que corresponde cada fase da curva. A leitura da curva começa com a análise das ondas pré-sistólicas indicativas da elasticidade arterial, ou seja, resistência vascular periférica, no início ou à esquerda da curva. A amplitude da curva sobe progressivamente até atingir o valor da pressão arterial média, PAM, diminuindo até o cuff estar completamente desinsuflado à direita. Quais os parâmetros cardiovasculares que podemos avaliar com a interpretação da curva? Temos a avaliar a amplitude pré-sistólica, o volume de ejeção e o débito cardíaco. Cada cor corresponde ao local da curva em que obtemos a informação de cada parâmetro. Assim, o amarelo será o ponto de análise do débito cardíaco, o azul corresponde à amplitude pré-sistólica e a verde o ponto máximo a que corresponde ao volume de ejeção. Além dos parâmetros cardiovasculares, temos ainda acesso aos parâmetros diretos do fluxo sanguíneo. São eles a pressão arterial sistólica, a diastólica, a média e a pulsação. A vermelho está indicado o ponto de medição da pressão sistólica, a verde a pressão média, a azul o ponto de medição da pressão diastólica. A pulsação encontra-se indicada à direita. Como interpretamos todos estes valores e que relação têm com as diferentes patologias? Bem, sabemos que a amplitude pré-sistólica é proporcional à resistência vascular sistémica, indicador de fenómenos que provocam vasoconstrição ou vasodilatação. Sabemos que uma curva com grande variação na amplitude das ondas é compatível com a insuficiência mitral ou cardiomiopatia hipertrófica, que a avaliação do ritmo cardíaco permite identificar arritmias cardíacas e que a hipertensão sistólica é sempre secundária ou idiopática. Vamos dividir a interpretação em função dos diagnósticos em duas fases. A primeira é a interpretação dos parâmetros cardiovasculares. A segunda é a explicação e interpretação do índice SVR. Então, nesta primeira parte, começamos com a análise da amplitude pré-sistólica.
Como pode ver, uma ampla amplitude caracteriza-se por picos muito altos, compatíveis com insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou stress, e, na imagem da direita, uma baixa amplitude pré-sistólica tem picos muito baixos, compatível com um pulso débil, e podemos então estar na presença de septicemia, choque ou a influência de fármacos. A avaliação do volume de injeção é feita pela avaliação da variação da altura dos picos. Como cada pico corresponde ao volume injetado em cada sístole cardíaca, a variação da altura dos picos é um grande indicador do volume de injeção. Nesta imagem é possível constatar uma irregularidade na altura dos picos, indicativo de uma insuficiência cardíaca em que cada batimento com baixo volume de injeção é de imediato compensado pelo seguinte com um volume de injeção claramente maior. Falta-nos ainda referir o ritmo cardíaco. As irregularidades de ritmo representam arritmias. Para avaliar as irregularidades de ritmo, temos de começar por assegurar que o gráfico da desinsuflação do cuff é linear para garantir que estamos perante situações sem artefactos. Neste caso, podemos garantir que não há artefactos. Depois avaliamos a forma geral da curva. Esta claramente não tem a forma de sino. De seguida vamos avaliar a amplitude pré-sistólica. Temos picos muito elevados, compatíveis com aumento da resistência vascular. Avaliamos o valor da pressão arterial sistólica à direita, neste caso 206 mm de mercúrio, e com este gráfico podemos dizer que podemos estar perante uma situação de insuficiência renal crónica, neste caso num gato, com arritmia. Apesar de parecer uma arritmia com padrão também respiratório, lembramos que a arritmia respiratória só é fisiológica nos cães e não nos gatos. Para avaliar o ritmo, temos de ver se todos os picos ocorrem em intervalos regulares. Caso não ocorram, estamos perante arritmias. Aqui temos dois exemplos. O primeiro, à esquerda, com a irregularidade de ritmo e amplitude, situação causada por extrasístolos. No segundo, à direita, temos uma arritmia sinusal respiratória. Podemos ver que a distância entre as ondas não são sempre constantes ao longo da medição. Aqui temos outros exemplos de gráficos obtidos em situações de anestesia, com xilazina, ketamina ou isoflurano, no primeiro caso. No segundo gráfico, o gráfico do meio, é claramente um animal em stress, portanto temos aqui um padrão de stress. E no terceiro caso temos um exemplo de um animal que estava em movimento durante a medição. Todas estas situações provocam alterações no ritmo das pulsações e refletem-se nos gráficos de formas muito características. Claro que temos também de considerar a possibilidade de identificarmos artefactos quando analisamos a curva. Estas curvas devem ser descartadas, isto é, devemos eliminar as medições correspondentes. Estes são alguns dos artefactos que acontecem com maior frequência na clínica. Cuff mal selecionado que fica demasiado apertado ao largo, animal em stress que não para de tremer. Aí há que aguardar até o animal se acalmar e podemos obter uma medição válida. Podemos concluir que a análise da curva é muito útil porque pode ser um alerta precoce de várias patologias que produzem variação na pressão arterial, arritmias e alterações no volume como primeiros sinais. É também muito útil para avaliar a resposta ao tratamento sempre que se institui um tratamento com impacto hemodinâmico. Não podemos terminar sem falar no índice SVR. Desde 2013 que os HDOs têm esta funcionalidade disponível, apesar de ela necessitar de ser ativada por pedido à iPharmax. O que significa este SVR? O SVR, ou Systemic Vascular Resistance, tem grande variação e é obtido automaticamente com cada medição. Este índice tem uma correlação direta com várias patologias. Assim, valores entre 25 e 40 significam stress por vasoconstrição, confirmado com elevação da pressão arterial sistólica, um início da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona ou até um efeito da T4 nos beta-receptores. Entre 40 e 60, igualmente stress,
claramente um sistema renina-angiotensina-aldosterona já ativado e ainda um possível efeito da T4 nos beta-receptores. E para SVRs acima de 60, claramente o sistema renina-angiotensina já está ativado e ainda se pode atribuir algum efeito da T4. A avaliação do SVR é muito útil na clínica porque permite a detecção precoce da ativação do sistema renina-angiotensina e permite detectar um momento para iniciar terapêuticas, como por exemplo com o caso dos IECAs. Ao mesmo tempo que a avaliação do SVR ao longo do tempo permite avaliar a eficácia desta terapêutica. A função SVR não está desde sempre instalada em todos os HDOs. Assim, os modelos adquiridos depois de 2013 já vêm com o índice SVR instalado de fábrica. A sua ativação no software carece ainda de um pedido à iPharmax. Chegamos ao fim da quarta parte deste conjunto de apresentações desenvolvidas para apresentar o HDO e para o ajudar a tirar melhor partido deste útil aparelho. As 4 partes são independentes e foram já disponibilizadas. Agradecemos a sua atenção e lembramos que estamos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida.